Olá, pessoal. Hoje eu quero falar de dois personagens, de o rico e Lázaro. Quero falar o que acontece quando uma pessoa ela morre. Quando ela morre salva, o que acontece no mundo espiritual? Então é disso que eu quero falar hoje para você. Você que visualizou esse vídeo, acione o sininho para você receber notificações. Compartilhe com as pessoas. Se inscreva no canal para fortalecer o canal, para você receber mais os vídeos que eu posto aqui. Assim você estaria pregando a palavra de Deus. Eu estou fazendo o que Jesus mandou eu fazer. Todo mundo fazer, ir por todo mundo. Prega o evangelho, toda criatura. Toda criatura do mundo precisa saber disso para ela ser salva, salvar a alma dela. Porque segundo a Bíblia, nós temos corpo, nós temos alma e temos espírito. Lá no livro de Jó, fala que o espírito volta para Deus, que é o fôlego. O espírito é a consciência, a inteligência, o intelecto. Volta para Deus quando a pessoa morre. O corpo fica no pó, vai ser enterrado lá no cemitério. E a alma, a nossa alma, ela tem dois destinos, segundo a Bíblia: céu ou inferno. E quem decide o destino da sua alma não é Deus, não é pastor, não é igreja, não é bispo, é você. Você me pergunta como é que eu vou decidir? Quando você se arrepender, quando você crê na palavra de Jesus. Não existe salvação sem crença. Você tem que crer. Já falei o que é crer no primeiro vídeo, fui a fundo. Eu expliquei o que é crer. Crer no grego significa se entregar corpo e alma e espírito, renunciar à liberdade de pecar, ou seja, submissão, obediência, isso é crer. E a segunda coisa é arrependimento. Você tem que se arrepender dos seus pecados, expliquei no primeiro vídeo. Largar o pecado. A terceira coisa é se converter. Então tem que se fazer isso. Então vou falar aqui de dois personagens. De um que foi para o céu e outro foi para o inferno. Mas por que o pobre foi para o céu e o rico foi para o céu? Porque Deus fez decepção de pessoa? Não, Deus não faz decepção de pessoa. O pobre foi para o céu porque ele se converteu, ele creu, ele obedeceu. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui no livro de Lucas, capítulo 16, no versículo 19. Se você que está conferindo, pode conferir. Diz aqui: ora, havia um homem rico, e vestia-se de purpura e de linha finíssima, e vivia todos os dias regaladamente. Vivia todos os dias regaladamente, esplendidamente. Quer dizer, havia um homem rico, ele estava rico, ele vivia todo esplendidamente. Aí fala de Lázaro. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia à porta daquele, cheio de chaga, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham e lambiam-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu primeiro aqui o mendigo. E ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ou seja, quando você morre, quando a pessoa crê na palavra de Deus, ela morreu crendo, se arrependeu, abandonou o seu pecado, a vida errada. Quando ela morre, quando a alma dela sai do corpo dela, descola, ela é levada pelos anjos. Vem uns anjos de Deus pegar a alma dela e conduzir para o paraíso, que é o lugar que fala aqui, que é o seio de Abraão. Então você vê que esse mendigo foi levado pelos anjos de Deus para o seio de Abraão. Mas quem foi Lázaro? Lázaro,
ele cria no Deus de Abraão. Ele obedecia à lei de Deus. Ele praticava a palavra de Deus. Embora ele caiu naquela situação, duas situações que ele estava, pobreza e com a doença cheio de chaga, mas ele obedecia, ele é submissa à palavra de Deus. Mas quando morreu, diz aqui agora, aconteceu que o mendigo morreu. Foi levado pelo seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Então ambos morreram. Todos os seres humanos um dia vai morrer. Eu vou morrer, você vai morrer. Mas a pergunta é, para onde irá a sua alma? Aonde vai ser a sua última morada? Porque a última morada do corpo é no cemitério. A última morada da alma, quem vai decidir aonde que vai ser minha última morada é eu. Quando a pessoa, que eu já falei, quando ela se arrepender, crer em Deus, passar a buscar Deus. Então você vê aqui que ele foi levado. Então assim como os anjos de Deus levaram Lázaro para o seio de Abraão, também vieram os portadores da morte e levaram o quê? O rico para o inferno. Diz aqui, ele foi o quê? Sepultado no inferno. Erguendo os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Clamando, diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Quer dizer, quando ele ergueu os olhos, ele estava no inferno. Quando ele acordou tarde demais. Ele já estava no inferno. Não tinha mais jeito. Então ele pediu misericórdia no lugar errado. Após a morte não é mais lugar de misericórdia. A misericórdia de Deus, ela dura até enquanto você está vivo. Se morreu, acabou a misericórdia. Você vê aqui que ele pediu misericórdia para Abraão. Ele não pediu misericórdia para Deus, porque ele não viu Deus. Ele diz, manda Lázaro que molhe a água à ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então você vê que o inferno é um lugar o quê, pessoal? De tormento. Ele queria que Lázaro molhasse a ponta do dedo e colocasse na língua dele, que estava queimando, e estou em tormento nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te do que recebeste, os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora está consolado, e tu atormentado. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós, de sorte que os que quiserem passar para aqui, passar daqui para vos, não poderia, nem tampouco de lá para cá. Diz, ou seja, está posto um grande abismo do céu para o inferno. Não tem como quem está no céu passar para o inferno, e nem o do inferno passar para o céu. Está posto um grande abismo, acabou, não tem mais o quê? E disse, rogue-te, pois que mande a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-no. Quer dizer, ele estava no inferno, preocupado com os irmãos dele, aonde, pessoal? Aqui na terra. Ele queria que Abraão mandasse ressuscitar alguém para pregar para os irmãos dele. Ele disse, tem os profetas, ouça. Ele tinha que ouvir. Então, quer dizer, o Senhor Jesus não estava atribuindo que a salvação à pobreza. Então, não se trata de pobreza, nem a condenação à riqueza. A condição que ele exige para conceder a vida eterna, ou seja, ao rico, ou seja, ao pobre, as condições que Deus exige para ele conceder a vida eterna, qual que é a condição? De Mateus 19:16 diz aqui, eis que alguém, aproximando-se, diz, bom mestre, que bom farei para conseguir a vida eterna? Disse, se quer, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, se você quiser entrar na vida, se você quiser a vida eterna, o que é que você tem que fazer? Guardar os mandamentos, as condições para aceitar ver a vida eterna. Amém. Deus abençoe.